A Juliana depois de você. Boa tarde, os colegas, as pessoas que nos acompanharam, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Penso que o vereador Carlos Nascimento trouxe alguns elementos bastante importantes para a gente discutir, mas eu gostaria de, além de reforçar os elementos trazidos pelo vereador Carlos Nascimento, trazer outros à baila da discussão. Primeiro, a questão realmente de administração não dialogar com o sindicato, não dialogar com a categoria, não dialogar sobre a pauta de reivindicações sociais e deixar única e exclusivamente a discussão para além do dia 10 de abril, né, quando já não há mais, pela lei eleitoral, possibilidade de se reajustar acima do índice da inflação. Isso foi, obviamente, uma decisão articulada, obviamente, uma decisão construída pela administração, no sentido de realmente ignorar os servidores municipais da Araraquara. Outra questão que eu acho que é extremamente importante que a gente coloque, e aí isso dá respaldo a toda essa falta de diálogo, que é a questão do assédio moral, que nós estamos vivenciando na Prefeitura de Araraquara. Semana passada eu recebi no meu gabinete uma funcionária aos prantos, dizendo que ia pedir demissão porque não aguentava mais a pressão que ela estava vivendo por conta do assédio moral. E eu tenho informações de que aumentou em muito o número de processos na Justiça do Trabalho, de vez em quando até motivo de gozação, João, a quantidade de processos que a Prefeitura está enfrentando na Justiça do Trabalho. Eu tenho vários colegas, advogados, que dialogam conosco, e isso está se tornando uma questão remitente. Além disso, a preocupação é muito grande, porque nós vamos ficar, presidente, com um passivo trabalhista na Prefeitura de Araraquara, que, se somarmos esse passivo trabalhista, eu tenho informação de servidores, que já ganharam ações da Justiça de indenização por danos morais de 50 mil reais. Então, assim, a situação é grave. São muitos os processos, a ponto do sindicato ter que chamar um escritório especializado para defender os nossos servidores na questão do assédio moral. E eu acho que é importante, Diego, que a gente diga isso, porque a cidade de Araraquara precisa entender porque que muitas vezes, quando o funcionário não atende bem uma pessoa, qual é a razão pela qual esse servidor, muitas vezes, está triste, está em depressão, está magoado? É porque não se sente valorizado, é porque não se sente respeitado, é porque não se sente gente. E todos os servidores, sem exceção nenhuma, gostando ou não a gente, são seres humanos, que têm, como eu já disse, suas famílias, e têm que ser respeitados. E o que a gente está vendo é o absoluto desrespeito com essas pessoas. Afora isso, outra questão importante que a gente tem que colocar são os cargos diretivos que estão cheios aí na Prefeitura, porque criou-se um monte de secretarias, um monte de coordenadorias, um monte de... E essas pessoas, sem qualificação técnica, na maioria das vezes, se sentem em condições de dar ordem para as pessoas altamente qualificadas. E os servidores que estão aqui sabem o que eu estou falando. E nós vamos para frente. A Prefeitura de Araraquara arrecada e muito, mas gasta mal, falta gestão, falta cuidado com o dinheiro público. E aí eu vou exemplificar para vocês.
Falta transparência nas contas públicas. Ninguém consegue informação. Eu, para conseguir uma informação, tenho que entrar com mandado de segurança, presidente. Bom, e aí a questão da fiscalização, né, do executivo. Nós temos várias situações em que nós tivemos que ir para frente. Instituto Aqua, TAC da merenda, a questão das louças digitais, que virou um processo e foi bloqueado R$1 milhão, que está lá disponível no fórum da empresa que vendeu as lousas digitais para a prefeitura. A questão da Fundarte, a questão da retirada do patrimônio do DAI, e aí a imprensa... Tem um questionamento dos vereadores, eu vou te passar, porque você está fugindo muito do assunto. Não, eu estou discutindo... Não, você está discutindo o processo, a justiça, a gente está falando sobre o salário dos servidores. Tá bom, então eu estou encerrando. Né? A questão da retirada do patrimônio do DAI, a questão da autuação da Receita Federal, os R$6 milhões do escritório da advocacia. E agora, por fim, gente, o índice Firjan foi a maior novidade do dia. Quem não viu, por favor, veja. E eu peço reserva do meu tempo.